Muito bem, pessoal. Eu fui solicitado para fazer uma análise da performance do Brasil nessa Copa do Mundo. Não vou falar das eliminatórias, vamos falar da Copa do Mundo em si. Lembro que o Brasil, como todas as outras seleções, saiu daqui faltando 15 dias, 10, 15 dias para a Copa do Mundo, por conta dessa tabela, dessa mudança que houve na data da Copa do Mundo, que começou com muita confusão lá atrás, a Copa do Mundo num país que não tinha tradição, Copa do Mundo num país que gerou muita confusão sobre a construção dos estádios, ao relato da morte de muitos funcionários não bem apuradas, ao relato de possivelmente pode ter havido corrupção para a escolha do Catar como sede da Copa, ou seja, uma Copa que começou muito turbulenta, saiu do período tradicional de junho, julho, por conta de um calor absurdo no Catar nesse período do ano, veio agora para novembro, dezembro, que é o período de inverno do Catar. A seleção brasileira, então, faltando 10, 15 dias, foi para Milão. Poucos jogadores e comissão técnica saiu daqui do Brasil, foi se reunir lá em Milão. Lá chegaram os outros jogadores que jogam na Europa, passaram alguns dias treinando em Milão, não, desculpe, foi em Turim, tanto que eles, não foi em Milão, foi em Turim, tanto que eles fizeram o treinamento no CT da Juventus de Turim. Faltando poucos dias, foram para Doha, ficaram lá no hotel espetacular, jogadores com todas as condições, comissão técnica com todas as condições. Estive em Doha, cheguei em Doha no dia 20 de novembro, primeiro dia da Copa, no jogo Catar e Equador. Equador deu 2-0. No dia seguinte eu fui assistir ao jogo Holanda e Senegal. Um jogo que a Holanda também fez 2-0, mas eu vou me restringir aqui aos jogos do Brasil. Na quinta-feira, primeiro jogo do Brasil, Brasil e Sérvia. Um jogo duro, um jogo que a gente sabia que ia encontrar um adversário. Lembrem que a Sérvia, ela foi a primeira colocada no grupo dela nas eliminatórias europeias e deixou Portugal, mesmo Portugal que deu 6-1 na Suíça, agora em segundo lugar. E Portugal foi disputar a repescagem e terminou entrando. Vencemos o jogo por 2-0, 2 gols de Pedro, aquela euforia, aquele negócio, o time marcando bem, o time jogando direitinho, a defesa segura, e diz, vamos pro jogo. O jogo seguinte contra a Suíça. Suíça, outro time duro, eu achei que o grupo da seleção talvez tenha sido o grupo mais difícil da Copa. Lembrando mais uma vez que a Suíça, no grupo dela nas eliminatórias europeias, ficou em primeiro lugar e eliminou nada mais, nada menos que a Itália. A Itália foi para a repescagem e de lá não passou para a repescagem e ficou fora da Copa. Então a gente tinha um grupo onde tinha Sérvia, em primeiro lugar no grupo dela, tendo deixado Portugal para trás, Suíça, em primeiro lugar no grupo dela na eliminatórias, tendo eliminado a Itália, e Camarões, que é uma seleção africana que desenvolve um bom futebol. Ganhamos com muita dificuldade da Suíça, 1-0, um gol do Casemiro aos 38 do segundo tempo. E nos classificamos. Com a combinação de resultados dos outros jogos de Camarões, Sérvia e Suíça, o Brasil se classificou com 2 jogos. Isso foi uma mão na roda. Por quê? Porque fomos para o terceiro jogo contra Camarões já classificados. Isso deu uma folga à comissão técnica, que apenas 3 seleções tiveram nessa Copa. O Brasil, que se classificou no segundo jogo, a França, que também havia se classificado com o segundo jogo, e Portugal. Essas 3 seleções foram para o terceiro jogo, todas 3 entraram com o time reserva, e todas 3 perderam. O Brasil perdeu de Camarões, 1-0, a poderosa França perdeu da Tunísia por 1-0, e Portugal perdeu da Coreia por 2-1. Quando Portugal perdeu da Coreia por 2-1, ele eliminou o Uruguai. O Uruguai ficou fora e a Coreia se classificou. E a Coreia se classificou em segundo lugar no grupo H. E foi enfrentar quem? A nossa seleção brasileira nas oitavas de final. Só que a seleção da Coreia, que isso foi 3 jogos, 3 dias depois, o jogo da oitava de final foi 3 dias depois do último jogo da fase classificatória. A
seleção da Coreia estava exausta, num jogo extremamente duro contra Portugal, e o Brasil chegou descansado. Por quê? Porque todos os jogadores tinham sido, os titulares tinham sido, praticamente todos, tinham sido poupados no jogo contra Camarões. Tornamos um jogo teoricamente difícil, tornamos um jogo fácil. Metemos 4-0 no primeiro tempo, um show de bola. No segundo tempo, o time claramente se poupou e se poupou muito, evitando cartões amarelos, evitando cartões vermelhos e evitando contusões. A Coreia foi lá, fez 1-0 e ganhamos de 4-1. E aí ficamos esperando esse jogo de hoje, que foi o jogo das quartas de finais. Esse jogo das quartas de finais foi contra a Croácia. Eu já tinha dito, e está no meu canal do YouTube, quem quiser acompanhar, André Almeida 1961, eu ficarei muito feliz com a companhia de vocês. E tá dito lá, a Croácia não é nenhum brinquedo, a Croácia é um time que joga muito bem. Eu assisti o jogo Croácia e Bélgica, o terceiro jogo da Croácia na fase classificatória. A Croácia toca a bola muito bem. Dificilmente o time da Croácia erra um passe. A Croácia tem um jogador, o número 10, o Modric, que o rapaz com 37 anos de idade é um monstro jogando bola. É o mesmo número 10 Modric que joga no Real Madrid. A Croácia tem um outro jogador, o número 4, Perisic, que joga no Tottenham, que é um meia-esquerda que também joga de centroavante, um jogador fantástico. E vários outros jogadores que sabem tocar bola. Tem uma técnica diferenciada. Eu lembro que a Croácia, ele vem lá de trás da Iugoslávia. Os mais antigos sabem o que é que eu estou falando. A Iugoslávia era conhecida como Brasil europeia, pelo estilo de jogo, pela técnica, pelo toque de bola, pelo toque refinado na bola. E a Sérvia e a Croácia, depois da guerra da Iugoslávia, eles herdaram esse futebol. E a Sérvia apurou isso daí. A Sérvia é vice-campeã mundial, amigo. Vice-campeã na Copa de 2018. E veio para jogar com o Brasil com personalidade. Veio cansada porque o jogo das oitavas de finais da Croácia foi um jogo duro contra o Japão. Um deles empataram de 1-1. Levaram para a prorrogação, jogaram mais 30 minutos e depois ganharam nos pênaltis, com o goleiro da Croácia defendendo 3 pênaltis dos 4 que o Japão bateu. Então eu disse lá no meu canal, tome cuidado, porque a Croácia vem. Agora nós tínhamos uma vantagem que não soubemos aproveitar. Qual foi a vantagem que nós tínhamos? O Brasil vinha praticamente descansado. Tanto a Croácia quanto o Brasil jogaram 4 jogos. O time é verdade, mas os jogadores titulares do Brasil jogaram 90 minutos a mais, jogaram 120 minutos a menos do que os jogadores da Croácia. Por quê? Porque eles foram poupados nos 120 minutos do jogo contra Camarões e, além disso, a Croácia já tinha jogado 30 minutos de prorrogação contra o Japão, então são fora os descontos. Então o time da Croácia estava com 120 minutos a mais de futebol corrido, numa Copa do Mundo puxada, num clima difícil, do que o Brasil. Eu esperava que o Brasil ia jogar mais solto. Não. O que eu vi no jogo foi o Brasil travado, sem inspiração, jogando com o freio de mão puxado. Dava a impressão que estava achando que poderia ganhar o jogo a qualquer momento, e essa não era a realidade do jogo. E a Croácia tocando o jogo com mais volume de jogo. O Brasil teve mais chances? Teve. O goleiro da Croácia fez mais defesa, muito mais defesa. A única bola que foi no gol do Brasil, o Alisson tomou. Me lembrou muito o Júlio César na Copa de 2000. Toda bola que ia no gol entrava. O Alisson, no jogo de hoje, contra a Coreia, não, ele jogou bem. Mas no jogo de hoje, a única bola que foi no gol entrou. Desviou no zagueiro, mas a única bola que foi no gol entrou, praticamente. Resultado: a Croácia armou um esquema onde inutilizou os pontas brasileiros. O Rafinha pela direita fez nada. Todas as vezes que o Rafinha pegava a bola, tinha 2, 3 jogadores bloqueando. Isso é análise tática. Isso o técnico soube fazer.
Pela esquerda, a mesma coisa. O Vini Júnior teve lá 2 ou 3 investidas no primeiro tempo. Depois disso, o técnico da Croácia conseguiu arrumar a marcação, bloqueou o Vinícius. Então, os 2 pontas ficaram bloqueados. O Neymar não estava inspirado. O Neymar fez uma jogada de craque, uma jogada de jogador que deve desequilibrar e que é muito pouco para um jogador como ele. E na única jogada que ele conseguiu fazer, numa tabela inicialmente com o Rodrigo, depois na tabela no mesmo lance com o Paquetá, ele fez um gol. Um gol de fora de série, mas foi muito pouco. Foi muito pouco para o jogador que é, para a badalação que existe em torno de Neymar e para o que se esperava de Neymar, né? Então, assim, o técnico da Croácia, ele deu um nó tático em Tite, e Tite não soube sair. Ele tentou tirar o Vinícius, botar o Rodrigo teve uma maior desenvoltura, tirou o Rafinha, botou o Antony, teve mais desenvoltura, mas ele teve um pecado crucial. O Tite teve um pecado crucial. O Tite tirar o Militão, que vinha jogando limpo, não teve um lance de perigo nas costas de Militão do Éder Militão enquanto ele estava em campo. As jogadas eram todas em cima do Danilo. Muito bem. Quando dá no final do jogo, parte para a prorrogação. Para minha surpresa, eu saí para beber um copo d'água. Quando eu voltei, eu disse, não acredito. O Tite tirou o Militão e colocou o Alexandro. Jogou o Alexandro na esquerda, pegou o Danilo, que já estava se arrastando em campo. Danilo estava vindo de uma contusão. Danilo não tinha condição de jogar 120 minutos. Militão estava, a menos que Militão tenha tido alguma contusão que nós não soubemos. Eu não soube. Mas se o Militão não teve contusão, e ele, por opção tática e técnica, tira o Militão, puxa Danilo para a lateral direita, foi um erro crasso. E o gol que o Brasil tomou foi nas costas da lateral direita. Uma falha de cobertura, ficou um buraco, o time da Croácia aproveitou e fez o gol de empate. Não bastasse esse erro, o erro tático, o erro de estrutura do time, o time ganhando por 1-0, faltavam 5 minutos para terminar a prorrogação, o Brasil foi todo para frente, 7 jogadores na frente, perdeu a bola, propiciou o contra-ataque do time da Croácia. Contra-ataque por onde? Pelo buraco na lateral direita, pelo buraco no lado direito da defesa brasileira. O time da Croácia foi tocando, que sabe tocar a bola, se aproximou da meta, chutou, desviou, entrou, gol, empatou o jogo. 1-1. Com o time ganhando, precisava ter 7 jogadores no ataque, no momento de se retrair, no momento de segurar o jogo, no momento de derrubar, no momento de parar o jogo. Aprenderam nada. Comissão técnica, Tite, jogadores, todos eles aprenderam nada com o desastre do Sarriá. Não sabe o que é o desastre do Sarriá? Na Copa de 1982, Brasil e Itália, Brasil com um timaço, jogava pelo empate, final do jogo, estava empatando o jogo, foi todo para frente, tomou o 3º gol, perdeu o jogo, foi desclassificado da Copa do Mundo. A mesma coisa aconteceu agora. Erro tático, outro erro crasso. Tinha que segurar o jogo, tinha que amarrar o jogo. Não era para partir para cima, não. Pagou um preço caro. O Brasil desapareceu em campo. Por pouco a Croácia não faz o 2º gol e partimos para o pênalti. Pênalti, amigo, pode dar qualquer um. Mas com esse goleiro que eu já tinha visto pegar 3 pênaltis contra o Japão, eu disse, rapaz, vai ficar difícil. No primeiro pênalti a Croácia faz. No primeiro pênalti o jogador mais inexperiente do Brasil vai bater o pênalti. Não pode, ô Tite. Não pode, meu amigo. O Rodrigo é um belo jogador, mas é um jogador inexperiente para bater o primeiro pênalti do Brasil numa decisão de quarta de final. Mas foi o Rodrigo bater. É culpa do Rodrigo? Não é. É culpa do técnico. O goleiro pegou. Depois a Croácia fez de novo. E não me lembro mais quem foi que bateu, até que o Marquinhos bateu na trave e acabou-se o sonho do hexacampeonato na Copa do Catar para o Brasil. Muitos jogadores esperneando em campo, pitiáticos. Jogador que perde e chora, como esses jogadores choraram, são pitiáticos. Pitiáticos é aquele que não tem um controle dos nervos. E todos que choraram em campo hoje foram pitiáticos. Eles tinham que mostrar maturidade.
povo brasileiro sofre muito para poder ver jogador chorando em campo porque perdeu um jogo de Copa do Mundo. Faça-me o favor. E você, torcedor brasileiro, eles não merecem que vocês chorem por ele. Chore não. Vocês são trabalhadores, você sabe o que é acordar cedo para ir trabalhar. Você sabe o que é a dificuldade de procurar um atendimento médico e ter dificuldade de ter no sistema público de saúde. Você sabe o que é a dificuldade de ter uma escola sem qualidade para o seu filho. Você sabe qual é a dificuldade de uma inflação que todo mundo diz que é X e na verdade a gente sabe que é 3 vezes X. Para estar chorando por causa de jogador de futebol? Não. Copa do Mundo é importante, muito importante para a população brasileira. Sim, faz parte da nossa cultura. Mas tem muito mais coisa mais importante do que a Copa do Mundo. É olhar para a educação, é olhar para a saúde, é olhar para a segurança pública, é olhar para o saneamento básico. Agora vem chorar lágrimas de crocodilo, me perdoe, lágrimas de crocodilo. E acabou. Segue a vida, continuemos trabalhando, continuemos ajudando os outros, continuemos fazendo bem, faça o bem, mesmo não tendo ninguém olhando, faça o direito, faça o correto, oriente seu filho, diga ao seu filho o que é correto, dê o exemplo, eduque com exemplo, e não exemplo desses jogadores de bola que estão aí ganhando fortuna. Ótimo, ganhe sua fortuna, mas vem aqui abrir o choro de 5 minutos, que depois cada um vai voltar para sua casa e vão voltar no seu jatinho privado. A população brasileira merece muito mais do que uma vitória numa Copa do Mundo ou até mesmo um título de campeão mundial.